Vou fazer a defesa no alegado pedido de fraude contra credores. Seja muito bem-vindo a este canal, onde diariamente eu posto uma lição com um conteúdo jurídico prático. Hoje é a lição de número 62 de um total de 365, e eu tenho esse compromisso durante o ano de 2023 de trazer diariamente um áudio com uma lição prática que vai ter como objetivo aqui a defesa do executado em juízo ou obter sucesso no processo de conhecimento, como vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos falar sobre fraude contra credores. Fraude contra credores é um instituto do direito material, está lá previsto no artigo 158 e seguintes do Código Civil, porque, na verdade, há aqui um vício social, né? Um devedor, ele aliena onerosamente ou gratuitamente um bem de sua propriedade, e com essa alienação, com essa transferência do bem ao terceiro adquirente, ele amplia a sua insolvência ou se torna insolvente, sendo que para caracterizar a fraude, esse terceiro adquirente, ele tem que ter conhecimento do estado de solvência do devedor alienante, ou ele tinha possibilidade de saber. Esse conhecimento pode ser um conhecimento real ou um conhecimento presumido. E aí? Aí aquele credor que tem, né, uma obrigação a seu favor, a ser cumprida pelo devedor alienante, ele fica sem garantia da dívida, já que é o patrimônio do devedor que responde pelas suas obrigações. Esse credor, ele pode ajuizar uma ação própria, uma ação chamada pauliana ou revocatória, para desconstituir o ato de transferência do bem, para desconstituir o negócio jurídico, né? A venda ou doação do bem por parte do devedor. Essa ação tem natureza desconstitutiva e, portanto, esse credor, ele tem que exercer esse direito potestativo de desconstituir o negócio através do ajuizamento da ação no prazo decadencial de 4 anos, a contar da data da alienação do bem ou do seu conhecimento em relação à fraude contra credores. Muito bem, para que essa fraude contra credores seja procedente e o juiz desconstitua o negócio jurídico, né, há necessidade do devedor ser insolvente ou, com a prática do negócio jurídico, se tornar insolvente. Esse aqui é o primeiro pressuposto para conseguir a declaração aqui, o reconhecimento da fraude contra credores. E, além disso, há necessidade também, resumidamente, da presença de um requisito subjetivo. Ou seja, o devedor, ao alienar o seu bem, ele tinha uma intenção aqui de reduzir o seu patrimônio até o estado da insolvência ou aumentar a sua insolvência. E, paralelamente com isso, né, há necessidade de demonstração para que se caracterize a fraude contra credores, que o terceiro adquirente, beneficiário desse ato oneroso ou gratuito, esse terceiro adquirente, ele tenha consciência do estado de insolvência do devedor. Ele tem conhecimento que o devedor é ou se tornará insolvente, ou ele podia ter conhecimento, porque temos também aqui situações em que há uma presunção do conhecimento do terceiro de que o devedor é insolvente. De qualquer forma, esses dois requisitos têm que estar presentes para caracterizar a fraude contra credores. Além disso, claro, né, para caracterizar a fraude contra credores, esse credor autor da ação, ele já tem que ter o reconhecimento de um crédito em favor dele no momento em que o bem foi alienado, né, gratuitamente ou onerosamente para o terceiro adquirente. Então ele já tinha uma dívida constituída em seu favor, e aí, claro, ele tem legitimidade para requerer a desconstituição na ação pauliana ou ação revocatória. Tem muita discussão jurídica sobre a natureza jurídica, né, sobre as consequências da ação revocatória. Prevalece que essa ação anulatória
ela vai justamente desconstituir o negócio jurídico, estamos diante de um ato anulável, nulidade relativa, né? Mas tem uma segunda posição também doutrinária muito respeitada, no sentido de que a consequência da procedência do pedido na ação anulatória é a decretação da ineficácia do ato da venda ou da doação, o ato de alienação, a ineficácia em relação ao credor exequente. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas prevalece, ainda que não de uma forma dominante, mas prevalece a primeira posição, até por força da própria lei, né? O Código Civil diz expressamente que o ato é anulável quando praticado em fraude contra credores, portanto, estamos diante de uma nulidade relativa por opção aqui do próprio legislador. Mas a questão que eu quero trazer aqui é a seguinte: já disse o que é, né, a fraude contra credores, o meio para se conseguir essa desconstituição, uma ação revocatória ou ação anulatória, também chamada de ação pauliana. A natureza que é a desconstituição desse negócio jurídico, falei dos requisitos, objetivo e subjetivo, o estado de insolvência do devedor alienante, o conhecimento do terceiro adquirente desse estado de insolvência. E um ponto importante aqui é relacionado ao polo passivo. No polo passivo figurarão o devedor alienante, que se desfez do seu patrimônio, e o terceiro adquirente. Como vai anular o negócio jurídico entre ambos, prevalece que há um litisconsórcio passivo necessário e, além disso, unitário, né? Obrigatoriamente, o devedor alienante e o terceiro adquirente devem figurar no polo passivo da ação anulatória. E o resultado tem que ser uniforme para os dois, claro, não dá para anular para um e não anular para o outro. Há aqui um litisconsórcio passivo obrigatório, né, necessário e unitário. O julgamento é uniforme para os dois. Muito bem. Um ponto importante aqui é a defesa desse devedor alienante ou desse terceiro adquirente. Que tipo de defesa ele pode apresentar no caso concreto? Primeira matéria que ele pode alegar aqui é que não existe uma dívida em benefício do autor credor. Ou seja, o autor credor não tem nenhuma relação jurídica com o devedor alienante. O autor credor, na defesa agora do devedor ou do terceiro adquirente, eles vão alegar que a dívida que o credor está alegando, que dispõe a obrigação que tem que ser cumprida pelo devedor em seu favor, eles vão alegar que essa dívida é inexistente ou nula. Essa é uma matéria de defesa que pode ser apresentada nos embargos, na ação de anulação, na ação revocatória, fundamentada aqui na fraude contra credores. Uma outra defesa que pode acontecer é o devedor alienante alegar e comprovar de que essa alienação do bem não tornou ele insolvente, ou seja, ele tem outros patrimônios que podem garantir a dívida. E se ele tem outros patrimônios que podem garantir a dívida do credor, ele tem a livre disponibilidade dos seus bens. Por quê? Porque ele não é insolvente, ele tem mais bens que podem garantir a dívida, ele vai demonstrar esse estado de solvência com as suas declarações de bens, e com isso ele vai evitar que a fraude contra credores seja reconhecida pelo juiz nessa ação anulatória. Ele pode também alegar que ele não alienou o bem para frustrar o pagamento do credor, e que o terceiro adquirente não tinha como saber desse estado de insolvência, cabendo aí o ônus da prova ao autor, ao credor, que está alegando aqui a fraude contra credores. Então ele vai trabalhar aqui com a questão do ônus da prova, e em regra, o ônus da prova é do autor, é ele que tem que comprovar a insolvência do devedor e o conhecimento do terceiro adquirente em relação a esse estado de insolvência. E aí ele pode trabalhar com a ideia defensiva de que não há provas nem do estado de insolvência do devedor e nem do conhecimento do terceiro adquirente em relação a um suposto estado de insolvência. Tem algumas situações em que essa insolvência é presumida e que o conhecimento, né,
do terceiro adquirente também é presumido de forma absoluta quando a oneração, né, a transferência do bem é feita de forma gratuita. Aí há, inclusive, uma presunção legal absoluta de fraude contra credores. Uma outra matéria que pode ser trabalhada aqui é o bem objeto da alienação gratuita. Esse bem é impenhorável. Por exemplo, o imóvel residencial familiar do devedor. Ele transfere esse imóvel residencial familiar para alguém da sua família. E alguém da sua família permanece residindo no bem. Ou seja, o bem continua com a característica de ser um imóvel impenhorável em razão da impenhorabilidade do bem de família. Inclusive, o STJ já reconheceu isso. Reconheceu que a doação do imóvel residencial dos pais para os filhos não constitui fraude contra credores, porque o imóvel doado permaneceu protegido, protegendo, né, o direito de família, o direito de moradia da família. O STJ já reconheceu isso no RESP 1.926.646. Ele pode alegar também, como matéria de defesa, que essa venda representa um negócio ordinário comum à subsistência do estabelecimento comercial ou da própria subsistência da família, nos termos do artigo 164 do Código Civil. Isso vai afastar a fraude contra credores, ou ele vai poder alegar ainda que ele vai poder aqui, o devedor, diante de uma situação de alegação de fraude contra credores, ele pode praticar um ato onde ele vai preservar o negócio jurídico realizado. Como que ele pode fazer isso, né? O princípio da preservação do negócio jurídico. Ele pode apresentar uma garantia em juízo nos próprios autos da fraude contra credores, e essa garantia em juízo que ele está oferecendo supre a oneração do bem em fraude contra credores. Ele pode, por exemplo, na defesa da fraude contra credores, apresentar uma fiança bancária ou um seguro-garantia como cautela para o pagamento da dívida do credor no futuro e impedir a anulação do negócio. São, portanto, aqui defesas que podem ser apresentadas na fraude contra credores. É isso aí. Além de outras, claro, né? Apresentei aqui algumas, sem esgotamento da matéria. Por hoje era isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal.